honrada da presença de todos vocês aqui. É realmente um prazer enorme estar aqui com duas feras da fotografia brasileira. E eu vou me autodescrever, porque como a gente está gravando, eu sou a Mônica Zaratini, meu cabelo é um pouquinho branco, um pouquinho loiro, eu sou de pele branca, estou com uma blusa azul turquesa, uma calça jeans e uma botinha preta, e tenho no brinco uma fotografia, uma joia, que é com base numa fotografia feita pela companheira Fernanda Chemali, uma fotógrafa do Sul. E eu quero agradecer também ao WordPress, à produtora Capadócia, que é a Flávia Moretti, que está aqui com a gente, que nos proporcionou esse encontro, e eu vou mediar um papo muito legal entre Lalo de Almeida, que já vai começar daqui a pouquinho, e a Gabriela Biló. Ambos eu conheci no trabalho de fotojornalista, eu trabalhei 26 anos e meio no Estadão. No começo eu era repórter fotográfica e aí tive muitas ruas divididas com o Lalo, que ele era da Folha, e eu era do Estadão. A gente se encontrava em matérias durante coberturas, a gente se conhece daí. E a Gabriela Biló, que no meu último ano de Estadão, ela veio como fotógrafa, eu já era editora, então foi um trabalho um pouquinho diferente do que o que eu tive com o Lalo. Mas ambos são colegas, nós três somos colegas, e acho que o papo aqui vai rolar bem solto. E a gente vai começar pelo Lalo, que foi premiado na categoria individual e ela na categoria reportagem. Então, a gente vai mostrar para vocês o trabalho de ambos e eles vão contar um pouquinho de como chegaram nesse trabalho, que são trabalhos maravilhosos. Então, começando pelo Lalo, vai falar sobre o trabalho dele. A descrição, tem que fazer a descrição? É melhor fazer com a luz acesa. É verdade isso? Eu achei que era para descrever. Não, é só tá bom. para você descrever ali para a gravação. Estou de óculos. Estou de óculos, cabelo grisalho, pele branca, magro e de jaqueta preta. Enfim, vamos para frente. Pessoal, queria agradecer vocês, sabadão de manhã estarem aqui, sabadão quase chuvoso. Bom, eu vou, acho que para contar a história da foto que foi premiada, premiada na categoria de imagem única, ela é, né, uma foto, mas atrás da história dessa foto tem todo um caminho que eu percorri na Amazônia nos últimos 12 anos. Então eu vou voltar um pouquinho para trás. Bom, eu sou fotojornalista, colaboro com a Folha de São Paulo há 31 anos. Entrei na Folha em 94, dia 1º de abril de 94, não é mentira. E ao longo desse percurso eu fui procurando caminhos para, enfim, conseguir fazer o que eu gostava de fazer, o que eu gosto até hoje e tal. Porque no início, quando eu comecei, que eu vi que eu queria ser fotógrafo, eu fiz geologia na faculdade, quando assim tinha 18, 19 anos, aí vi que geologia não era para mim, muita matemática, física, química. Exatamente. Exato. Isso que eu ia falar. Aí eu vi que eu queria estudar fotografia e na época não tinha nenhum curso aqui no Brasil. Então, o caminho foi para a Itália, que eu tinha um irmão que morava lá, e fui estudar fotografia na Itália, mas com o objetivo de ser fotógrafo de natureza. Esse era o meu objetivo, que é o lugar que eu sempre gostei de estar e enfim, estar ali no meio do mundão natural. Mas quando eu cheguei lá, o meu primeiro trabalho foi numa pequena agência de fotojornalismo. E era uma agência em Milão, onde eu fazia só crime. Então eu ficava ouvindo o rádiozinho da polícia, nas frequências, bombeiro, carabinieri, polícia, não sei o quê. Aí acontecia alguma coisa, eu pegava meu motorino, chegava lá, fotografava, voltava, revelava, logicamente naquela época ainda era preto e branco, então revelava os filmes, editava o que eu ia ampliar, fazia as cópias, pegava essas cópias, bloquinho de nota, ia nas redações dos jornais vender essas fotos. Então eu me formei nessa escola de fotojornalismo e naquele momento na Itália já era um mercado super precário. É mais ou menos o que a gente vive hoje
aqui no Brasil. Então, eu já me formei nesse mercado onde eu tinha que me virar, participava de todos os processos. Aí fui para a Folha, em 94, passei um período no Estadão, onde eu conheci a Mônica. Era aquela pior situação possível de freela fixo, no horário das 4 às 11, que é o pior horário, onde o Estadão já fechou, então só fazia aquelas pautas do Jornal da Tarde. Também crime, né? Incríveis, E aí depois fui para Veja e depois fui para a Folha. Aí na Folha, quando eu cheguei na Folha, eu sempre procurei, vamos dizer assim, usar o jornal a meu favor. Quer dizer, procurar fazer as histórias que eu queria fazer usando a estrutura do jornal. Então, no começo, lógico, você chega lá, você vai fazendo aptidão, não sei o que e tal, mas fui procurando construir meu espaço. Quando chegou 2005, eu percebi que ficar dentro da Folha, ali, naquela organização de equipe, ficar esperando a pauta do editor e tal, já me dava uma certa frustração. Não conseguia fazer as coisas que eu queria fazer. Aí pedi para ser terceirizado em 2005, para poder fazer Folha e New York Times, que era uma época que abriu essa possibilidade de ficar freelando para o New York Times aqui na América do Sul. Eu comecei a fazer esses dois caminhos, mas sempre procurando fazer outros trabalhos. Aí, em 2009, o jornal me mandou para Altamira fazer as audiências públicas da construção de Belo Monte. As audiências públicas é quando quem está se propondo a construir o projeto, no caso ainda era o governo, expõe para as populações qual é o projeto que eles pretendem construir e os impactos disso. Então, eu fui lá acompanhar isso e a hora que eu comecei a ouvir aquelas explicações, falei, nossa, isso aqui vai ser uma nova Transamazônica. A construção de Belo Monte vai ser uma obra gigantesca que vai causar um impacto não só no Rio Xingu, mas em todas essas populações que habitam o entorno do rio. E aí eu pedi para o jornal, falei, posso acompanhar essa história e tal? Toda viagem que tiver, eu quero ir. Aí teve uma em 2010, teve uma em 2011 para acompanhar esse processo. Só que eu percebi que o jornal não era suficiente. Esse esquema do jornal, eu ia fazer uma pautinha ali, uma pautinha aqui, mas não com a profundidade que eu queria. Aí eu consegui uma bolsa em 2012. 2012 consegui a bolsa para fotografar em 2013. A bolsa Marco Ferrez. E fui para Altamira e fiquei 4 meses em Altamira. E aí, para mim, esse momento de Belo Monte e ficar esse tempo em Altamira, acompanhando o processo da construção, aquela mega obra, milhares de trabalhadores chegando para Altamira, vendo todo aquele fluxo de pessoas e a transformação, os impactos, para mim foi assim um ponto de partida para entender a Amazônia. A partir daquele processo, eu entendi como o Brasil via e tratava a Amazônia. Que, na verdade, é um processo que a gente vem repetindo desde a época que os portugueses chegaram, de exploração, tirar o máximo que der da região sem pensar vamos dizer, no ambiente e nas populações locais. É um processo que se transformou um pouco, mas a lógica sempre foi a mesma. E eu falei, nossa, eu quero me debruçar sobre esse tema, os impactos desse processo predatório que a gente vem fazendo na Amazônia desde os tempos coloniais e que vem se repetindo. Entra governo, sai governo, e a lógica é sempre a mesma. Melhora um pouquinho, piora um pouquinho, mas essa lógica de exploração da Amazônia, ela se perpetua ao longo dos séculos. Então, eu vou começar, para não ficar muito chato eu falando e tal, né? Eu vou... pode desligar a luz? Então, esse processo começou... esse projeto começou com Belo Monte, e ele se chama Distopia Amazônica, mas quando eu comecei Belo Monte, na verdade, era uma história, Belo Monte e os impactos sociais da obra. Pode ir passando para frente. Então, começa em Belo Monte, aqui são os Munduruku, que são uns indígenas que, na verdade, eles habitam o Tapajós, que é um rio próximo ao Xingu, mas não é o Xingu, mas eles foram a principal resistência à construção de Belo Monte. E eles foram lá protestar, invadiram e paralisaram Belo Monte durante meses, porque o projeto do governo era, depois de Belo Monte, construir São Luís do Tapajós no rio Tapajós, dentro do território deles. Então, eles, já antevendo isso tudo, foram lá para mostrar que eles não estavam a fim disso. Isso aí, eles embarcando no aeroporto de Altamira para ir negociar com o governo em Brasília. Foi muito engraçado, porque eles eram
centenas. E aí o governo falou, bom, mas vamos formar uma comissão para ir para Brasília para negociar com o governo. Aí eles falaram, não, vai todo mundo. Vamos 200, vocês que se virem. Aí eles mandaram 2 Hércules para carregar todo mundo. E foi mulher, criança, velhinho, todo mundo foi para negociar. Pode ir para a próxima, por favor. Aqui é o começo da obra, 2013. Essa é a casa de força principal, escavada na rocha. Ainda não tinha drone, então isso é tudo alugando aviãozinho. Pode ir para a próxima, por favor. Aí o barramento de um dos braços do Xingu. Pode ir para a próxima, por favor. Aí a chegada, aí na verdade é domingo, dia de festa dos trabalhadores. Então, esse fluxo de milhares de trabalhadores, Altamira duplicou de tamanho. A maioria das pessoas que chegaram em Altamira eram homens, trabalhadores, né, para trabalhar no trabalho de construção mesmo da hidrelétrica. E domingo eles recebiam em cash, em espécie, o salário, iam para a praia de Altamira e aí virava um caos. Era uma coisa fora de controle. Aqui é uma festa na praia. Pode ir para a próxima, por favor. E Altamira, em 2015, virou o município mais violento do Brasil. Uma taxa de homicídio 6 vezes a do Rio de Janeiro. E aqui, a polícia está fotografando o corpo, eles põem as notas de dinheiro em cima do corpo para mostrar que não foi como chama? Um roubo, né? Mas tem um nome. Latrocínio, isso. Latrocínio, que foi uma execução. Altamira, nessa época, estava muito violenta. Aí as pessoas milhares de pessoas foram expulsas das áreas mais baixas e foram transferidas para a periferia da cidade. Pode seguir para o próximo, por favor. E muitas delas, né, essas famílias que moravam ao longo dos igarapés e do próprio rio Xingu, tinham um modo de vida totalmente conectado ao rio. E elas foram realocadas nesses assentamentos urbanos na periferia da cidade, num ambiente totalmente fora de... totalmente diferente do que elas estavam acostumadas, do modo de vida delas. Elas não podiam mais sair com o barquinho, a maior parte delas eram pescadores. Então, teve um impacto imenso. Pode ir para a próxima, por favor. As pequenas comunidades também começaram a ser esvaziadas. Aqui é uma antiga vila de garimpo artesanal, que também foi esvaziada porque estava próximo ao rio Xingu. Aí eles foram largando os cachorros. Ainda tinha um açougue. Aqui é uma comunidade ribeirinha já que conseguiu, depois de muita luta, as comunidades ribeirinhas conseguiram se organizar e voltar para os seus territórios, mas esses territórios já estavam super transformados. Aqui você tem um paliteiro, então a água já está muito ácida, o acesso para as comunidades você tem que atravessar esses paliteiros, que o empreendedor deveria ter feito essa supressão vegetal, mas acabou não fazendo. Então teve um impacto enorme na vida dessas comunidades. Eu não sei se vocês conhecem bem a história de Belo Monte, mas o projeto em si, mas o que aconteceu foi que para abastecer com água a casa de força principal, o rio foi desviado. Um trecho grande chamado Volta Grande do Xingu, que é uma grande volta de 100 e poucos quilômetros, maravilhosa, cheio de cachoeiras e tal. Esse trecho, antes desse trecho foi feito um barramento e é construído um canal, tipo o canal do Panamá. E essa água é jogada, corta essa volta inteira, a Volta Grande do Xingu, e esse canal abastece a casa de força principal. Então, todas essas comunidades que ficam ao longo dessa Volta Grande do Xingu tiveram um impacto absurdo, porque o fluxo de água ficou reduzido a 20%. Então, você imagina, essas comunidades ribeirinhas, indígenas, que estão nesse lugar, que estão totalmente adaptadas a esse modo de vida, ligados ao rio, de repente, esse rio quase que desaparece. Então, um impacto absurdo. Próximo. Aí, quando eu fiz Belo Monte, eu percebi que eu queria me aprofundar ainda mais. Quer dizer, Belo Monte foi o ponto de partida para entender esse modelo de desenvolvimento. E aí eu comecei a procurar outras histórias que contassem, que falassem desse projeto predatório para a Amazônia. Aqui a BR-319 é a estrada que liga Porto Velho a Manaus, é o único acesso por terra que liga Manaus ao resto do Brasil, e que tem esse plano eterno de asfaltamento, né? Passa governo, entra governo, vamos asfaltar e tal. E essa estrada atravessa uma das áreas mais preservadas da Amazônia. E tem esse plano de asfaltamento que
teria um impacto enorme na região. Pode ir para o próximo, por favor. Aí era um trabalho sobre a Transamazônica, que são os Pirahã, é uma população indígena que é seminômade, eles moram numa área ao longo da Transamazônica, em alguns momentos do ano, eles acampam às margens da Transamazônica porque eles têm uma relação com uma missionária americana, que é uma das poucas pessoas que fala a língua deles. Eles, apesar de já terem contato com o mundo dos não indígenas há mais de 200 anos, eles nunca quiseram aprender o português, então eles têm poucas pessoas que falam a língua deles. Eles não se comunicam com muita gente. E essa missionária que está lá, que mora sozinha às margens da Transamazônica, uma senhora, é uma das poucas pessoas que consegue se comunicar com eles. E a língua deles é muito especial, muito diferente de todas as outras, assim. Até já foi motivo de estudos linguísticos, porque é um caso bem especial. E eles ficam ali às margens da rodovia, então você tem esse mundo que está igual a 200, 300 anos, acampado ali às margens da Transamazônica, passando caminhões indo para a Zona Franca de Manaus, saindo com celular às vezes, indo com boi. É um contraste assim incrível. Próximo, por favor. Aí são eles, olhando ali o fluxo de caminhões às margens da Transamazônica. Eu queria passar esse videozinho que tem a língua deles, era maravilhoso, mas por algum motivo ele não está rodando. Era um videozinho que tem a língua deles que eu acho que é super interessante ouvir o som, e é muito interessante. E foi engraçado que a única pessoa que fazia a tradução para a gente era essa missionária americana, que fazia o meio de campo para a gente se comunicar e tal. E eu via que eles toda hora iam na beira da rodovia pedir para os carros salgadinho. Eles iam lá e saíam, voltavam com um pacotinho de Cheetos, voltavam com um pacotinho de não sei o quê. E aquilo foi me dando uma agonia, porque, pô, pegar a pior parte, né, da nossa civilização, né, Cheetos, pelo amor de Deus. E aí comia, e outro Gordura comia. trans, né? Não, só coisa ruim. E aí eu falei, Cat, por favor, pergunta para ele por que eles gostam tanto desse negócio. E aí era, uma explicação, aí, gostoso! Eu falei, bom, desiste, tá bom, mantém o Cheetos. E aí continuei fazendo outros, todos os temas ligados a esse processo de ocupação predatória. Aqui ao longo da 163, que é a BR Cuiabá-Santarém, né, que virou a dita rodovia da soja, que tem áreas muito desmatadas, tem Novo Progresso, são municípios que sempre, todo ano, estão no ranking dos mais desmatados. Pode ir para frente, por favor. Aqui é uma aldeia no Xingu, não dá nem para ver as outras casas ali do outro lado da aldeia, está coberto de fumaça, dá para ver só o solzinho ali no meio da fumaça. Virou uma ilha cercada de soja. Aí ao longo da 163, uma fazenda de gado ao longo da BR. É uma área que era uma área de floresta super bonita aí nessa região. Próximo, por favor. Aí durante o governo Bolsonaro a gente resolveu fazer uma história específica sobre o impacto das políticas do governo Bolsonaro para o meio ambiente. Então a gente fez uma série mostrando como as medidas do governo dele impactavam a Amazônia. Pode ir para frente, por favor. Aí a região de Apuí, que é uma região no sul do Amazonas, que é uma nova fronteira de desmatamento da Amazônia. Pode ir, por favor. Aí é um fiscal do Ibama detonando um forno de carvão numa serraria clandestina no Maranhão, próximo a uma terra indígena. Aí, como o governo abandonou completamente, o governo Bolsonaro, os indígenas e toda essa questão ambiental, isso foi interessante, eu acho, porque, na verdade, os indígenas, sentindo essa pressão, eles se organizaram. Eu acho que no final do governo Bolsonaro, os indígenas saíram mais fortalecidos. Eu acho que eles precisaram se organizar, precisaram se unir, melhoraram as ferramentas de comunicação entre eles, e muitas lideranças jovens surgiram, especialmente mulheres e tal, e eu acho que depois de um tempo eles saíram mais fortalecidos do que antes do governo Bolsonaro. E no caso aqui, é uma terra indígena chamada Trincheira Bacajá, no sul do Pará, próximo a São Félix do Xingu,
E como eles estavam totalmente abandonados, o FUNAI não tomava as providências e tal, eles acabaram se organizando e eles mesmos criavam essas, vamos dizer, patrulhas, essas guardas indígenas para expulsar os invasores. Pode ir para a próxima, por favor. Mas a Amazônia ela é complexa, né? Assim, a gente tem essa coisa do bem contra o mal, os bons, os ruins e tal, e na verdade é muito mais complexo que isso. E o que e uma coisa assim, depois de tantos anos na Amazônia, uma certeza que eu tenho é que a gente nunca vai conseguir pensar em preservar a Amazônia se a gente não pensar nas pessoas que estão lá. E são milhões de pessoas que estão lá, de todos os tipos, e muitas pequenas cidades amazônicas vivem de alguma atividade clandestina. A economia da cidade ela roda por conta dessas atividades. E se a gente não propor uma ocupação, uma alternativa de renda para essas pessoas que dê uma vida digna para elas e mantém a floresta em pé, cara, nunca vai mudar nada, porque as pessoas estão no modo de sobrevivência, essas pessoas. Então elas vão continuar fazendo essas coisas que elas estão fazendo, vão continuar garimpando, vão continuar tirando madeira dentro de terra indígena, ocupando reservas, etc., porque as pessoas estão no modo de sobrevivência. Provavelmente, se eu estivesse lá nessa situação delas, eu também faria isso. E essas ocupações, essas atividades legais, elas são aceitas socialmente porque é o que movimenta a economia dos lugares. Então, as pessoas não acham nem que está errado isso que elas estão fazendo. Então, se a gente não pensar em mudar, né, propor uma alternativa de renda para essas pessoas, não adianta ficar fazendo operação do IBAMA, não é só enxugar gelo. O que precisa é encontrar alternativas para que essas pessoas possam viver dignamente e que mantenham a floresta em pé. Aqui são os indígenas que plantam soja, então é complexo, porque, por exemplo, esses caras estão plantando soja, os indígenas estão plantando soja e tal, mas, na verdade, eles estão numa área de cerrado, transição na Chapada dos Parecis entre Cerrado e Amazônia. Eles não têm outra alternativa. Eles veem todo mundo em volta plantando soja, eles estão numa ilha ali, e eles querem ter uma certa independência financeira. Qual era a alternativa para eles? Então, eles estão plantando... E tem um lado legal, porque tem um certo empoderamento deles. Que o tratorista, por exemplo, era um gaúcho. O que normalmente acontece ao contrário. O grande fazendeiro que chegou lá é o gaúcho, e você vê esse pessoal trabalhando para os fazendeiros. Na verdade, é que tem uma inversão. O tratorista era também um cara de fora e tal, e eles têm um pouco de renda para poder ter um carro, para poder... Sei lá, eu lembro que o cacique falava, eu quero que minha esposa está doente, faça um exame, não sei o que, privado. Tinha essa coisa, fazer um exame não sei aonde. Eles precisam ter renda. Se não tiver renda, fica ali naquela dependência da FUNAI e tal, e as coisas não rolam. Então, as coisas são complexas, não é assim, tudo muito claro. Próximo, por favor. Aqui também, nessa mesma reserva indígena, que eles estavam tentando outras alternativas, além da agricultura, assim, em larga escala, era coisa de mel, fazer apicultura. Próximo, por favor. Aqui são as comunidades quilombolas no Vale do Guaporé, que durante o governo Bolsonaro... enfim, ele logo que, acho que durante a campanha, falou que não ia demarcar nenhum centímetro e tal, e as comunidades passaram por um processo de esvaziamento nesses últimos anos, principalmente os jovens foram para a cidade porque os territórios foram ficando espremidos ali, e aí o modo de vida deles já não era mais possível, então os jovens começaram a sair desses territórios. Próximo, por favor. Não, mas explica aí o que esse cara tá fazendo deitado ali. Cara, ele tinha enchido a cara, bêbado. Não, e quando eu olhei, eu falei, caracas, como é que esse cara entrou aí? Eu falei, como é que eu vou ajudar ele, né? Como é que eu tirei? Porque o cara não tá caído no chão, ele tá emboscado ali. Será que eu levanto o tronco dele e puxo pra trás? Aí eu vi alguém passando, eu falei, amigo, tem um cara lá que tá mal, não quer me ajudar? Aí a gente tirou ele dali. Não, passou por aqui, ó. Ele levantou a cabeça e a gente puxou por aqui. Enfim, aí teve a questão do garimpo também, que era uma questão que ainda na Amazônia está pegando muito. Pode ir próximo, por favor. Contaminação do rio Tapajós, ali tem um afluente totalmente detonado pelo garimpo. E aqui o rio Tapajós é água totalmente
poluída, branca, leitosa. Próximo, por favor. Aqui eu coloquei o seguinte, porque para fazer tudo isso, trabalhar na Amazônia é muito caro. E o jornal já não dá mais conta de financiar essas reportagens. Então, a partir de um certo momento, eu comecei a procurar financiamentos fora do jornal, tentar fazer parcerias com ONGs, fundações, bolsas, etc., porque o jornal não tem dinheiro para fazer essa cobertura amazônica, manter a gente indo para os territórios e tal. Isso aqui é um videozinho só para mostrar como é difícil chegar numa pauta, numa história. Isso aqui não é a história, isso aqui é para chegar onde eu vou fazer a história. Pode correr o videozinho, por favor? Isso eu já tinha pego 2 voos. São Paulo-Manaus, Manaus-São Gabriel da Cachoeira. É uma BR aí. Isso é o mesmo trajeto para chegar no lugar. Tudo isso custa, é o barco, é o cara, é o guia, é não sei o quê. É dias, né, que tá tudo cortadinho, mas é um processo. Era só para chegar aí, porque era o lugar onde o Bolsonaro queria explorar nióbio. Ideia de nada a ver aí no alto desse lugar. Então, só mostrei para mostrar a dificuldade de se fazer jornalismo na Amazônia nos territórios. É muito caro, custa muito dinheiro. Então, a gente começou a procurar parceiros. Então, desde 2015, 90% do meu trabalho que eu faço na Amazônia é financiado por parceiros externos do jornal. E eu fui fazer, e a minha ideia, assim, desde que começou o Belo Monte, e eu vi essa ideia da distopia amazônica, a distopia amazônica como um grande guarda-chuva, aonde eu ia fazendo outras histórias menores, vamos dizer assim. Então, história de Belo Monte é uma, história da Transamazônica é outra, 4 anos de Bolsonaro é um, garimpo é outra. Então, tudo isso foi ficando debaixo desse grande guarda-chuva chamado distopia amazônica. Ô Lalo, me corrige se eu estiver errada. Com o Distopia Amazônica, você ganhou em 2021 o prêmio Eugênio Smith. E em 22 você ganhou o projeto de longa duração do WordPress Photo, que é o mesmo que a gente está aqui, né? Isso. Você ganhou esses 2 prêmios com esse... Isso. Então, aí, já que você está falando sobre isso, fala um pouquinho também do nome, Distopia Amazônica, desse guarda-chuva. Não, então, eu acho que... Bom, eu contei um pouquinho já do qual era a ideia inicial de... ao longo desse período que eu fiquei na Amazônia, eu percebi como é que a gente tratava a região, né? Assim, como é que o modus operandi de ocupar a Amazônia, explorar a Amazônia, e foi mais ou menos isso, quer dizer, tudo que a gente estava fazendo ali, na minha cabeça, estava tudo errado, né? Tudo que a gente estava construindo ali, que a gente continuou construindo, esse jeito de pensar, esses grandes projetos de fora para dentro, sempre pensando em extrair o máximo, sem pensar... Totalmente predatório. E aí eu fui construindo essas várias histórias que repetiam esse modelo. E é uma distopia, né? E é uma distopia. E para conseguir realizar isso, eu fui fazendo essas pequenas histórias, financiadas por financiadores externos. Então, fui construindo esse grande... Então, o que eu fazia? Eu publicava, a maior parte dessas imagens, eu publiquei cor no jornal. Aí eu pegava a edição daquilo que eu tinha feito, daquela história específica, Belo Monte. O que tem de melhor de Belo Monte que encaixa dentro dessa ideia de distopia amazônica? Aí eu puxava alguma coisa de Belo Monte. Fiz Transamazônica. O que está dentro dessa ideia de modelo de exploração predatória, Puxava isso e fui construindo a distopia amazônica, entendeu? Foi uma série de pequenas histórias, nem tão pequenas, porque foram histórias publicadas grandes, mas embaixo desse guarda-chuva. Sacou? Pode ir para o próximo. Aí, quando começou a crise Yanomami, aqui já é 2023, a gente já nesse modelo de procurar patrocínio, a gente conseguiu uma bolsa do Pulitzer e começamos a fazer um trabalho sobre as terras indígenas mais impactadas pelo garimpo. Então, a gente começou com a crise Yanomami, aí era um hospital infantil em Boa Vista, onde chegavam
as crianças que vinham da terra indígena, porque o atendimento tinha sido praticamente sucateado no governo Bolsonaro, e aí essas crianças eram resgatadas e vinham para Boa Vista para serem tratadas. Aqui, na verdade, são as mães adolescentes, tratando das suas crianças, a maior parte com desnutrição e malária. Pode ir para frente, por favor. Aqui chegando de um resgate aéreo, chegando em Boa Vista. Aqui, aí quando o governo Lula assumiu, eles fizeram um projeto de desintrusão, uma operação de desintrusão bem grande. Aqui são os garimpeiros saindo num porto clandestino. Eles estão deixando o porto aí. E aí você vê o outro lado de tudo isso, né? Conversando, teve um rolo enorme que não dá tempo de contar aqui, mas a gente voltou de carona numa dessas picapes que faz esse trajeto até um lugar onde dá para você pegar um carro normal. E na caçamba ali, conversando com eles, a maior parte dessa mão de obra do garimpo são trabalhadores pobres, mais velhos, grande parte analfabetos, a maior parte do Maranhão, mas tinha venezuelano, tinha paraense, mas a maior parte do Maranhão. E é uma mão de obra que trabalha em umas condições quase análogas à escravidão. Quer dizer, também estão sendo explorados. E o que vai fazer com toda essa gente? Tinham 20 mil garimpeiros aí. É lógico que está totalmente errado eles estarem dentro do território Yanomami. Mas é uma questão também, por isso que eu digo, se não encontrar uma alternativa de renda para essa galera que está saindo aqui, eles já vão para explorar ouro no território Munduruku, já vão, sei lá, para Guiana, eles vão continuar nesse modo de sobrevivência deles. Então foi muito interessante ver também e estar próximo dessas pessoas para tentar entender o outro lado também. Vamos lá. Aqui começaram as operações do IBAMA, porque toda a logística da terra indígena Yanomami é feita de avião. Ou a maior parte, tem uma parte que dá para fazer de barco, mas a maior parte de avião, e aí tinha umas pistas clandestinas, eles começaram a queimar os aviões. Próximo. Aí é um piloto mostrando um tiquito de ouro. Ele ganha tudo por ouro e tudo para, consequência daquele pouquinho de ouro isso é dentro da terra indígena Sararé, no Mato Grosso. Queijo furado, né? Um queijo. Furado. E aí, pensar que tem uma base da FUNAI que está 1,5 km daí. Você ouve o barulho das retroescavadeiras trabalhando, você ouve o barulho do cabaré tocando, como chama? Lembra a música do João Gomes? Tocando João Gomes, eu ouvia da base da FUNAI assim, está 1,5 km, só que estão em 5, 6 pessoas, servidores da FUNAI, e ali você tem 2 mil garimpeiros nesse garimpo. Também não tem o que fazer. Chama garimpo fofoquinha. E aí o cara falou, não, eu vou levar vocês para conhecer um pouco do estrago que o garimpo faz nessa região, mas não tem mais, nessa região a gente já, há 2 semanas atrás, a gente destruiu as retroescavadeiras. Aí fomos lá, tava tudo funcionando, tinha um cabaré funcionando, e tinha era um barracão de lona, uns 8 barraquinhas assim dessas que tem agora de nylon, assim, redondinhas, que tem muito morador de rua. Cada menina numa barraquinha, fazendo o programa, e tinha até, estavam construindo um pool dance, assim, tinha um negócio de madeira, assim, Polidense. Polidense. Um polidense sendo construído. Já tudo ativo, e há 15 dias atrás tinham feito uma operação. Enfim, vamos para frente. E aí os impactos disso, aqui nos Munduruku, muitas crianças nascendo com um problema neurológico, isso aqui na terra indígena Munduruku, que agora vai começar uma desintrusão gigante aí nessa terra indígena, uma operação bem grande. Próximo. E aí, o que os caras estão fazendo agora, os pilotos, e toda a logística Yanomami? Isso aqui é uma pista na Venezuela. Para o IBAMA não destruir mais os aviões, eles estão usando as pistas na Venezuela a 4, 5 quilômetros da fronteira. Então, eles usam a base operacional na Venezuela, que é uma pista de pouso na Venezuela, bem próximo dos garimpos do Brasil, mas o IBAMA não tem autoridade para fazer as operações naquele território. Para frente, por favor. E aqui, já é esse ano, apesar de tudo isso que foi feito, você ainda tem uma grande quantidade de garimpo na região, e esse garimpo de anos desestruturou completamente a população Yanomami
porque não é só uma questão de degradação ambiental, ele quebra todas as relações sociais das comunidades. Então, os jovens foram aliciados para ir trabalhar no garimpo. Aí, esses jovens, que é a principal mão de obra, já não produzem alimento, então não trabalham mais nas roças, então não tem a mandioca, que é a principal fonte de alimentação, e nem banana. Então, aí a gente visitou um centro de atendimento de saúde num dos polos dentro da terra indígena, e ainda você vê cenas assim. Olha como tá. Ali é uma comunidade Yanomami e o garimpo em volta. Isso agora, 2024. Essas fotos foram aéreas ou drone? Helicóptero. Não, porque para chegar aí é só de helicóptero. Aí a pista de um dos polos Surucucu, que é onde tem um atendimento bem grande assim de saúde. Fizeram um hospital de campo e tal, para tentar minimizar um pouco o estrago e melhorar o atendimento em loco, né, na própria terra indígena, para não precisar fazer esse transporte. Mas aqui o irmão está carregando o irmãozinho, que está super doente, nas costas dele, até um avião para ser levado para Boa Vista. Aqui é na terra indígena Caiapó, que é uma terra indígena mais impactada pelo garimpo. E aqui tem essa relação, porque os indígenas ganham dinheiro com ouro. E tem no trajeto para chegar aí, que é uma aldeia chamada Turejam, quando você atravessa o rio tem uma placa. Para entrar retroescavadeira, R$2.000. Trator, 500. Caminhonete, 200. Então, é uma relação com o garimpo muito antiga. Então, eles criaram essa meio dependência dessa renda. E agora, para encontrar uma alternativa, eles estão percebendo que eles se meteram numa fria. Mas para quebrar essa dependência dessa renda, precisam encontrar também uma alternativa. E aqui é só para explicar o seguinte, tá vendo? Vocês viram a foto em preto e branco, mas aqui foi como eu publiquei uma dessas histórias. Dá para rodar, por favor? É um videozinho aí. Só para vocês verem como eu vou fazendo em pedacinhos. E aí eu vou pegando... Assim foi publicado esse capítulo da Cerco às Aldeias. Estou meio saturada. Para ter esse acesso à terra indígena Yanomami foi 1 ano e meio em autorizações do governo. Quando teve a crise em 2023, eles bloquearam o acesso. E aí foi uma negociação longa e tal, e a gente, só depois de 1 ano e tanto que a gente conseguiu acessar. Não vai dar para parar, né? Não, só queria contar uma história. Tá vendo esse cara aqui? É o mesmo que está lá em cima, que eu fotografei em 2023. Ele estava naquele portinho clandestino onde os garimpeiros estavam saindo. Quando a gente foi em 2024 e voltou o pessoal do GEF, esse grupo de elite do IBAMA, a gente encontrou esse mesmo cara, 1 ano depois, trabalhando novamente no garimpo, numa outra região completamente diferente da terra indígena Yanomami. Então é isso, se não encontrar uma alternativa de renda para essas pessoas, Nicas, é só enxugar gelo. Aí, a antena do Elon Musk, todo garimpo tem antena do Elon Musk, incrível. É isso, só para vocês entenderem como é que a gente publicou. Então, assim, vai construindo essas pequenas histórias. Vamos só um pouquinho para frente, está acabando, que vai entrar na seca. Meu tempo está atrasado. A Flávia deve estar querendo comer meu fígado. Não pode passar. Vamos para frente um pouco. Aqui é os Yanomami, você vai descobrindo outras histórias. Aqui era para contar que os indígenas saem fortalecidos depois desses 4 anos de Bolsonaro e criaram, enfim, várias alternativas para poder defender seu território e ter uma renda que mantenha a floresta em pé. Pode ir para frente. Coletando Kumaru. Aqui os Arara, que fizeram um protocolo de consulta. Aqui os Oimiri e a Troari, que sofreram na ditadura, sofreram todo tipo de violência, chegaram a ser bombardeados de avião. Jogavam roupa contaminada com vírus para os caras ficarem doentes e eliminar a população Oimiri. E aqui é eles dançando em volta de um cenário que representa o território deles, como se fosse uma dança de proteção. Beleza. Agora eu vou falar da seca na Amazônia, que foi o trabalho premiado, e eu vou falar rapidinho. Essa foi a foto premiada,
E essa foto, na verdade, ela foi feita em 2023. É um braço do Rio Solimões. A gente chama Rio Solimões, mas o mundo inteiro já chama esse pedaço de Rio Amazonas. E eu estava naquela comunidade, dá para ver ali à esquerda, é uma comunidade indígena chamada Porto Praia. Bem ali na esquerda, assim, né, dá para ver umas casinhas. E eu estava lá, já tinha entrevistado todo mundo, fotografado, etc, etc. Estava indo embora quando alguém comentou, olha, tem um cara lá no fundinho, atravessando o leito seco do rio. Aí a gente voou de drone. Aí eu fui voando de drone, porque estava muito longe mesmo. Aí eu fui procurando, não via nada. E a primeira coisa que eu vi as pegadas dele na areia. E aí eu fui seguindo as pegadas, aí eu achei o pescador, exato. Ele estava a uns 2 quilômetros de onde eu estava. Então foi uma foto feita de drone. E vamos para frente, que aí eu vou... Enfim, e aí eu fiquei fazendo várias histórias de seca. Aquela foi uma das fotos. Na verdade, quando eu mandei para o WordPress, eu mandei a história, não mandei uma como foto single, aí eles pensaram da sequência. Pode ir para frente. Aí ia ter fé, as casas flutuantes, as pessoas que saíram de suas comunidades e foram morar na beira do rio, porque nessas comunidades os igarapés já tinham secado. Então essas pessoas estavam morando dentro dos barcos. Aí no Rio Negro. Aí essas populações que foram morar dentro dos barcos. Secou geral. Pode ir. E aí esse ano já voltou de novo a seca. Então a gente começou de novo, aí fomos para Rondônia, porque era onde estavam o caos, tanto o Rio Madeira, que estavam com níveis históricos, né, baixos, e toda a região de Porto Velho, em torno, as áreas protegidas e tal, estava tudo pegando fogo. E aí a gente quis sair um pouco também, porque o que acabou acontecendo nessa cobertura de seca, que a gente começou, eu falando até das minhas fotos, a gente começou a fazer uma coisa um pouco... Era tão impressionante visualmente tudo, aquela seca, que a gente se distanciou um pouco das pessoas. Então, eram aquelas imagens de leito seco e tal, e faltava um pouco de história humana, contar a história dos ribeirinhos, etc, etc. E aí, essa vez, a gente falou, não, agora vamos contar a história das pessoas em 2024. E teve um ano recorde de seca de novo, então a gente voltou e tentou contar essas histórias, como é que essas mudanças climáticas estavam impactando essas populações. Pode ir para frente. Castanheira. Mas também não dá para fazer essas coisas, né? Diz muito sobre aí as populações que produziam banana, mas aqui seria rio, né? Mas estava seco, então para escoar a produção, a situação deles. Esse é o Rio Madeira. Pode ir para frente. Aqui é uma comunidade, às margens do Rio Madeira também, e o acesso aqui, você pensa, a água estaria no nível das árvores, normalmente. Aí sobrou só esse filete, então, para acessar a comunidade, tem que navegar nisso aqui, que é uma loucura. É assim, na rabetinha, e uma dificuldade. E deve parar várias vezes, né? Não, é uma luta. O cara chega assim, encharcado, horas, né? E é horas, assim, para chegar no lugar. Inclusive, pode ir para a próxima, esse senhor, quando a gente visitou, ele estava muito doente. E ele estava preocupado que ele não iria conseguir chegar em Humaitá, que é a cidade mais próxima, para ser atendido por conta desse deslocamento infernal para chegar ter atendimento à saúde. E, no meio do caminho, umas 2 semanas depois que a gente fez a reportagem, ele faleceu. No caminho. Bom, aqui as comunidades, ali... E uma das reportagens que a gente fez esse ano foi como a seca, a questão das mudanças climáticas, impacta na produção de alimentos dos ribeirinhos, né? Não só para produzir, vamos dizer, a farinha, mas para transportar, para esse alimento chegar aqui, por exemplo. Ele está transportando um saco de farinha de 60 quilos nas costas. Normalmente já estaria na canoinha para chegar num barco maior para transportar até Tefé. Então ele tem que fazer todo esse caminho carregando os sacos. Olha como ficam os rios. Isso era tudo água. Lá outra margem, eu estou numa margem e outra margem. Impressionante, né? Não dá nem para acreditar, né? Isso tudo dentro da maior floresta tropical do planeta. Não, isso tudo porque foi avisado, né? Que a gente estava numa situação de emergência climática, que isso ia acontecer, que o desmatamento... Mas eu vejo isso tudo, é um processo, é uma culpa coletiva, isso eu acho.
tudo isso que eu vejo aqui é uma grande culpa coletiva. Eu acho que é responsabilidade geral, é um modelo de sociedade que a gente criou que foi levando a esse caos climático, essas emissões malucas, esse consumo todo. A Terra não vai dar conta, né? E não tem mais volta. Não tem mais volta isso. É só minimizar e se adaptar. Mas a coisa está aí, está dada. Eu acho que a coisa das mudanças climáticas está dada. Não tem mais. Agora é tentar se adaptar e tentar controlar os danos. Aí os pescadores de pirarucu, na região do Médio Solimões, o pirarucu, que é esse grande peixe amazônico, é a principal fonte de renda deles. E é uma economia da floresta muito bem sucedida, porque ajudou a preservar a espécie e é a principal fonte de renda dessas populações. E eles não estavam, esse ano, conseguindo acessar os lagos, que é onde eles pescam, para poder pescar o pirarucu. E aí, esse ano, eu voltei de novo para aquele lugar onde eu fiz aquela foto que foi premiada em 2023, e a comunidade está do mesmo jeito. E esse é o cara que eu fotografei andando, que eu não conheci em 2023, e eu conheci agora esse ano, o pescador que estava atravessando as dunas, que é esse cara aí. Nossa, É isso aí. sensacional. Gente, desculpa que eu falei tudo correndo que nem um maluco, mas não tinha jeito. Não entendi. Não, acho que Biló, vamos ver a Biló, né? E depois a gente... Para digerir isso. É, Intenso. é muito intenso mesmo. Intenso, é. Eu acho que vai suscitar um monte de questões aí para a gente fazer depois. Mas vamos ver o trabalho da Biló, que também foi premiado. Eu vou tentar ser mais sucinta mesmo, porque estou ainda impactada com o Lalo. Acho que precisaria de uns 15 minutos digerindo aqui, contemplando, mas a gente não tem esse tempo. Flávia, eu vou colocar o PDF, o primeiro PDF antes do vídeo. Mas vou falar um pouquinho do meu começo, né? Eu comecei a fotografar aqui em São Paulo. Você falou, Lalo, que você entrou na Folha em 1º de abril? Eu também. Você também? Essa aqui, essa aqui de 22. Foi de 22, mas foi de 1º de abril também. Eu comecei minha carreira na Futura Press, que era uma agência que hoje não existe mais, era uma agência independente de fotografia. E quando a gente fala independente, aqui não tem nenhum veículo por trás, né? Tipo, a Folha Press é da Folha, a Agência Estado e tal. A Reuters é um veículo em si, apesar de ser uma agência internacional. E aí tem essas agências, que são as agências nacionais, que são um berço, assim, do fotojornalismo, né? Que é um caminho que eu encontrei para começar. Então, na época, primeiro fui pauteira da agência e eu trabalhava metade do tempo e metade do tempo eu pautava. E eu pautava o Rio, na verdade, né? E aqui em São Paulo eu fotografava. E para conseguir trabalhar e fotografar ao mesmo tempo, eu fazia muita madrugada. E aí era a mesma coisa que o Lala, eu copiando o radinho bombeiro e ganhava na velocidade, né? Quem chegava primeiro, transmitia primeiro. Aí eu fazia algumas estratégias para transmitir as fotos para conseguir ser vista pelos editores, que era, eu mandava uma primeira leva para os portais comprarem, aí eu esperava, e depois que todo mundo mandava, aí eu mandava as últimas. Eu pensei, os editores estão no fechamento. Eles não vão ficar voltando página para ver todas as fotos. Então, se eles verem uma foto boa nas primeiras páginas, é essa, na minha cabeça. Não sei como funciona. A Zara pode falar melhor. O editor não vai ver 20 páginas de agência nacional. Ele vai ver, não, essa aqui tá boa. E dava certo, eu conseguia vender bastante, publicar e tal. E aí, em 2013, eu troquei a pauta por tempo integral da fotografia, porque eu meio que era uma pauteira muito chata, eu ficava falando para os fotógrafos como eu queria a foto, né? Coisa chata. E aí eu pensei que, eu não quero ser pauteira, eu quero ser fotógrafo. Eu estou aqui falando para a pessoa fazer a foto desse jeito, porque eu queria estar lá fotografando, né? Aí saí da pauta, comecei a só fotografar, e aí o Estadão me convidou para ser freela fixo. Também, mesma história, você passa... Para quem não sabe o que é freela fixo, é assim, é um fotógrafo trabalhar para aquele veículo
sem nenhum direito de carteira assinada, de nada, mas com salário no fim do mês. É tipo, em vez de você ficar correndo atrás das pautas e vendendo as pautas e ganhando por saída... É a relação mais aviltante, né? E aí você ganha ali, mas aí depois, um ano de experimento, eu acabei ficando no Estadão há alguns anos. Eu gostava muito de fotografar o que eu chamava de fotografia social. Eu gosto muito de fotografar gente, eu gosto muito eu gosto muito de olhar as pessoas, né? A minha mãe que está aqui, ela mora num apartamento, tem muito prédio na frente, então eu lembro uma vez que ela comprou uma luneta para a gente olhar as estrelas e eu olhava a casa dos outros, né? Então, eu acho que tem essa coisa voyeira, assim, de eu gostar de observar as pessoas. Eu gosto de olhar a gente, eu gosto de fotografar a gente. E gosto da história das pessoas e sempre achei, na minha cabeça, quando eu comecei a fotografar, eu pensava que a minha missão como fotojornalista era dar voz, era ser os olhos de quem não podia estar ali, de ser a voz de quem não podia estar ali. Com o tempo isso mudou. Hoje eu entendo que minha missão é outra. A missão é criar espaço para que essas pessoas sejam suas próprias vozes. E eu não tenho que dizer nada para ninguém, né? Acho que criar esses espaços. E essa transformação aconteceu com a minha ida para Brasília, porque eu fotografava muito manifestação, fotografava muita repressão policial, fotografava integração de posse. Eu gostava de contar a história das pessoas, das pessoas. E eu percebi que eu não entendia nada de política. E surgiu essa oportunidade no Estadão, eles me convidaram para ir para Brasília. Eu fui a primeira vez durante o impeachment da Dilma. Achei, assim, Brasília incrível, muita coisa acontecendo. A segunda vez foi na posse do Bolsonaro, porque o jornal às vezes manda para reforçar a equipe em grandes eventos, né? Eu fui nessas 2 vezes para reforçar a equipe. E aí a segunda vez é essa cidade que eu quero trabalhar, porque na minha cabeça era todas essas consequências das coisas que eu estou fotografando, elas acontecem, são decididas lá em Brasília. Então, tudo isso que a gente está vendo, tudo isso que a gente está vendo foi decidido ali naquele aviãozinho. E eu fiquei pensando nisso e como eu não sabia como a política funcionava, sabe? Umas coisas meio básicas, assim, tipo, a Praça dos Três Poderes tem esse nome porque os três poderes estão na praça, sabe? Eu sei que é ridículo, mas eu não sabia, sabe? Aí eu cheguei lá e, tipo, então é assim, sabe? E eles são tão perto e um do outro, eles são bem um da frente do outro mesmo, assim. Eu pensei que era uma coisa meio, tipo, sei lá, Praça da Sé. A gente está na Praça da Sé, mas a gente está na Praça da Sé? Não, a gente está na parte de trás da Praça da Sé. Pensei que era meio isso, a Praça dos Três Poderes. Tipo, vários prédios e tal, mas não. Estão lá, assim, é muito na sua cara, assim. E eu, nesse processo de descoberta do poder, comecei a fotografar as coisas que me eram curiosas. E meio que uma fofoca mesmo. Eu falo que eu sou uma fofoqueira profissional. Eu vou lá e fotografo e conto para todo mundo. Então, meio que, tipo, nossa, eu não sabia que isso era assim. Olha que curioso aquilo ali. Nossa, que cena diferente. E foi assim que eu fui construindo, né, a minha leitura política. E, para mim, assim, eu acho que é um privilégio você... para mim, não existe fotógrafo profissional e fotógrafo amador, porque as pessoas fazem essa diferença como se fosse... se você paga seus boletos com fotografia, então você é profissional. Mas eu acho que o amadorismo e o profissionalismo tem muito mais a ver com a sua postura do que com que você está pagando seus boletos, né? Então, acho que, para mim, é um privilégio poder pagar boleto com fotografia, mas, né? Mas para mim só faz sentido porque tem que ser divertido para mim, né? Assim, tem que ser... Não é meio divertido, mas tem que ter entusiasmo, sabe? O dia que eu perder o frio na barriga antes de uma cerimônia, que eu já fotografei aquela cerimônia milhões de vezes, e o dia que eu não tiver vamos lá, concentra, acabou para mim, sabe? Eu acho que não vai fazer mais sentido. Então, acho que essa coisa do tentar entender e do frio da barriga acabaram me levando para um pouco uma fotografia um pouco mais sarcástica, talvez, assim, sabe? Eu sempre falo que eu não me levo tão a sério. Eu sou uma pessoa que não levo muito a vida a sério, não me levo muito a sério. E gosto de dar umas risadas fotografando e gosto de observar a pessoa. E acho interessante quando eu vejo um presidente da República, eu penso, acho que ele bebeu ontem, porque os olhos dele estão inchados, ou ele não dormiu bem, ou hoje ele está irritado, sabe? Assim, às vezes você nem sabe qual é a notícia, mas você sabe que ele está irritado.
vamos supor, sei lá, uma coisa muito clara, quando o Lula agora foi fazer a cirurgia de quadril, ano passado, fazia o quê? Eu acho que uns 2 meses que eu tava falando, ó, o Lula não tá legal, olha a cara que ele faz quando ele senta na cadeira. Porque dava pra ver, entendeu? Antes da gente ter notícia do médico dele, antes da gente ter uma notícia... Porque você vê piorando, você vê que eles trocaram a cadeira, eles colocaram uma cadeira mais alta, olha só, a cadeira dele é a única que tem braço. Aí, sabe, você começa a perceber detalhes, e pra mim isso é, sei lá, é gostoso, é prazeroso na vida fazer isso, assim, né? E aí eu tento transmitir mais ou menos isso que eu vejo e tento, para mim, democratizar as informações de poder é empoderar as pessoas. É você entender como funciona para que você possa fazer alguma coisa, né? Eu acho que informação é poder. Então, é isso que eu tento fazer. Eu tento, assim, muito no meu mundo pequeno, né, e dentro do que é possível para mim, mas eu tento, no máximo, transmitir o máximo de informação possível para que as pessoas tenham bem informadas, assim. E eu penso que muita gente fala que o jornalista está morrendo, alguma coisa assim. Eu acho que isso é absurdo, porque hoje em dia que a gente não tem 15 segundos para ver um vídeo do Reels ou no TikTok ou um Stories, você ser informada em uma fração de segundos por uma foto que te transmite uma informação que você pode, de repente, votar e impactar a sua vida e poder um potencial poder de transformador da sociedade, eu acho que isso é um poder muito grande no fotojornalismo, né? Então, é mais ou menos isso que eu penso hoje, tipo, e criar esse espaço para que as pessoas entendam que o poder não está tão longe da gente, o poder é acessível, o poder é nosso, e com isso, quem sabe, a gente conseguir construir uma sociedade melhor, espero, enfim, eu acho que parece que não está muito bom, mas a gente, de repente, não sei, eu sou esperançosa, eu acredito na humanidade. E aí, como eu contei para vocês, eu comecei a fotografar para o Estadão em 2013, 2014, e desde então tudo que eu observo é como a extrema-direita reacendeu, né? Desde a ditadura, que ela tem voltado, e para mim esse processo começou em 2013, com as jornadas de junho, que teve uma pauta que foi sequestrada, né? Que era um movimento de esquerda, foi sequestrada por um movimento de direita, culminou no impeachment da Dilma e a história foi acontecendo. Então, para mim, eu sempre falo que o roteirista foi muito bom, porque ele fez 10 anos, né? 2013 a 23, fechou bem, né? Aí ainda falou, eu vou acabar na eleição, aí seria 22, né? Aí ele falou, não, vou para janeiro, que aí fecha o roteiro melhor. 8 de janeiro. 8 de janeiro. E aí o PDS, primeiro eu vou passar rapidamente, aí eu acabei fazendo um livro, né, um pouco que fala desses 10 anos, não posso chegar perto aqui. Aliás, o livro está concorrendo ao Prêmio Jabuti, né? Finalista do Jabuti. Que é Isso é Verdade Vos Libertará. Vou passar aqui rapidamente, porque também não toma muito tempo. Aqui é 2013, essa foi, acho que eu vi o Jadiel aí, eu acho que o Jadiel estava aí, né? Esse dia, eu lembro. Se bobear, ele está aqui, né? Esse aqui é o Tércio, ali no canto, Essa foi, acho que a primeira mesmo ali de 2013, que eles fecharam a 23, pode passar, vou passar bem rapidamente. Aqui o dia que eles tacaram fogo em tudo, quebraram o centro, ali a prefeitura, esse é o dia do quebra-quebra no centro, pode passar. Aqui é um ativista que ficou cego com um estilhaço da bomba de efeito moral. Então, assim, a gente fala, bomba de efeito moral, não, gente, cega. O Sérgio Silva, que é um fotógrafo, também ficou cego com uma bala de borracha. Então, assim, elas falam armamento não letal, mas não necessariamente, né? Então, pode passar. Aqui é o dia da tentativa da invasão à prefeitura. Pode ir, Mário Ângelo ali no canto. Eu gosto dessa foto, porque eu tinha uma câmerazinha que era muito sofrida. Era muito sofrida. Era o começo, assim, e aí a velocidade tinha que ir muito baixa, eu não tinha muito ISO e tal, mas no final eu praticamente gostei dessa foto, porque você vê que a mão dele está em movimento, né? Então, a tinta está fresca, então eu achei essa foto engraçada, assim, eu adoro ela. Pode passar. Aqui é o dia do quebra-quebra do Dom Pedro, pode passar. Esse dia é o dia da Maria Antônia, né? O 13 de junho, que é o dia que foi ali como o massacre da Maria Antônia. Essa é uma esquina icônica também na ditadura. Então, esse foi o dia que teve a virada de pauta, que foi o dia que foram mais de 10 jornalistas feridos. O Sérgio Silva ficou cego nessa esquina. Foram mais de 10 jornalistas feridos. E aí foi quando a imprensa começou a meio que abordar como não vândalos, como manifestantes, né? Então, teve porque a reação da polícia foi muito violenta. Então, teve um começo de
Foi esse o primeiro momento que a imprensa mudou de lado e aí começou um movimento que se transformou na revogação do aumento da tarifa e depois com os patriotas na rua. Pode avançar, que é esse dia, que é o dia do 1 milhão nas ruas. Aí é muito interessante, porque até então, né, a gente que estava acompanhando os movimentos via só as bandeiras vermelha e preta, que são bandeiras anarquistas nas ruas, né? E aí, no dia do 1 milhão, a gente vê os patriotas, né? Aparecendo as bandeiras verde e amarelas, que é o... Aí é o Largo da Batata, é o Largo da Batata, que é o... Não é por 20 centavos, né? É pela educação, é por não sei o quê. E aí o MPL, na época, fez uma declaração falando, não, olha, a nossa bandeira é a tarifa, esse não é por educação. E aí virou tudo isso, que era a bandeira da tarifa zero, virou um ataque à presidência da República, né? Então, aí teve o sequestro de pauta, foi nesse momento. Eu lembro que tinha um ar muito estranho na rua. Eu lembro que eu até escrevi na época um post no Facebook, depois eu apaguei tudo, né? Porque achei que era muito político e tal. Na época eu escrevi e falei, tá muito estranho, tá com áreas de golpe, nananana. Eu lembro que eu falei isso nessa época. Eu falei, olha só, era verdade. Isso pode passar. E aqui é um duo que eu gosto de mostrar que isso já estava lá, né? Isso foi em 2013, 2014, então isso já estava lá. E aí aqui a gente vê, tipo, marcha antifascista, né? Você vê que são pessoas que provavelmente têm uma geração meio próxima e essas pessoas eu acho que já tinham sacado o que estava rolando. E para mim eu fui um pouco mais devagar, mas se a gente olhar para trás, vê que essa semente já estava lá antes do 8 de janeiro de 23, pode passar. Aí o meu Fusquinha, que adoro esse Fusquinha. O Drago também tem uma foto linda desse Fusquinha. Fusquinha. Aí é interessante, né, você ver os aliados de cada lado e como a política é, né, como o mundo é interessante. Aí são as estéticas dos dois lados também. Muito interessante pensar em como a esquerda se organiza esteticamente e a direita. E aí veio o governo Bolsonaro, né? Pode passar. Aí essa foto aqui é o tipo de foto que, assim, é um pouco de... É aquela coisa que... Eu não gosto de falar que existe sorte, né? Eu gosto de falar que existe oportunidade e competência, mas essa oportunidade é muito interessante, porque alguém colocou um flash aí, e eu particularmente adorei, porque é o BRICS, né? E é bem no momento que o Brasil, assim, não estava como um dos países em desenvolvimento. Então, para mim, é tipo o Brasil meio que se afastando, né? Aquilo que era para ser um potencial, assim. Pode passar. Aí a Lost, né? Isso aí é quando... Volta. Desculpa. Pode ser, tudo bem. É quando ele estava com Covid, né? Então ele ficava ali cantando hino nacional. Aí é o Rei do Gado, pode passar. Aí essa eu chamo de canibalismo. Pode passar. A do churrasquinho quando que foi aquela do churrasquinho? Foi uma manifestação pró-Bolsonaro, dessas manifestações governistas que tinham, assim, era uma manifestação do agro. Aí eles fizeram esse churrasco. Aí aqui é o dia não sei se vocês lembram, teve a coisa do voto impresso, e ela foi para o Congresso ser votada, se teríamos voto impresso ou não. E esse era o dia que isso ia ser votado no Congresso. Então, assim, aí todo ano tem um treinamento em Formosa, que é um território da Marinha perto de Brasília, dá 1h30 mais ou menos de Brasília, que é um terreno gigante da Marinha, que eles fazem os treinamentos e tal, não sei o quê, e é anual e eles convidam o presidente. Normalmente é um convite, tipo, burocrático. Esse ano eles falaram que iam convidar pessoalmente o Bolsonaro. Então, esse desfile de tanques, né, Maria Fumaça aí, que na frente do Congresso, porque a ideia era intimidar o Congresso mesmo, essa era a ideia. Só que, quando pegou mal, que essa era a ideia, eles falaram que não, que eles só estavam indo convidar o presidente para o treinamento em Formosa. E aí levaram os tanques para a população ver e tal. Mas é isso. Então, na verdade, esse foi um momento meio... Primeiro momento que foi uma ameaça um pouco mais visível, digamos assim, né? Bem ilustrada, inclusive. Pode passar. Aí aqui foi uma das primeiras manifestações da esquerda, aquela época que ainda fazia fila, sabe? Que tinha os distanciamentos, assim, foi no meio da pandemia. E aí aqui foi um ensaio que eu fiz. O Lalo fez do Lula e eu fiz do Bolsonaro. Não foi isso? Isso. Foi
Foi um ensaio que a Folha pediu. E que é uma foto sua linda do Lula de costas com um monte de mão, assim. Você não lembra dessa foto? Eu lembro. No final, essa é a eleição. O Olavo só tem olhos para a Amazônia, Para a Amazônia. e para emergências climáticas. O jornal estava na época da campanha, a época da eleição. E aí o jornal falou assim, faz um ensaio, né, do Bolsonaro. Aí eu fiquei focada ali num ensaio do como seria Bolsonaro nos seus últimos dias no Palácio, né? Foi isso que eu fiz. Então, aí que o botão sujo, né? Eu postei, é ele, né? Pode passar. Pode passar. Aí, esse momento já foi entre o primeiro e segundo turno. E o Bolsonaro, todo dia, era um inferno. Todo dia ele chamava a gente, tipo, a gente ficava lá, passava o dia na Alvorada, não tinha, assim, um sol, assim, horrível, quente. Tem uma rampa no Alvorada e a gente se esconde embaixo da rampa para fugir do sol, assim. E o vidro, nossa, horrível, inferno aquilo. Porque ele ia falar em algum momento, talvez. Então a gente tinha que passar o dia inteiro, esperar ele chamar, uma hora falava, agora vem. Aí, beleza. Então a gente ficava o dia inteiro atrás de uma porta de vidro no sol, esperando ele falar. E aí ele maltratava muito, assim. E aí depois que ele depois que ele não foi muito bem no primeiro turno, ele não perdeu, né? Ele perdeu só no segundo, mas que ele percebeu que ele poderia perder a eleição, ele mudou um pouco o comportamento. E começou a tratar a imprensa um pouco melhor, começou a falar um pouco mais, porque ele pensou que ele precisasse talvez de mais tempo, né? Não sei o que ele pensou, não cabe a mim avaliar. Mas era a impressão que a gente tinha. E aí, apesar de estar esse calor infernal que eu descrevi para vocês, parecia que estava muito frio lá dentro, assim. O palácio parecia muito, sei lá, meio vazio já, assim, sabe? Então, eu tentei fotografar isso, assim, meio difícil, mas enfim, eu tentei fotografar uma sensação. Pode passar, por favor. Obrigada. Esses ministros. Essa é a primeira vez que eu vi ele chorando de verdade, assim. Porque ele chorava muito no hino nacional, tal, não sei o quê. Mas essa vez ele se foi se esconder num cantinho lá no fundo, assim, sabe? Atendeu o telefone e aí ele começou a se emocionar e chorou, assim, bem escondido, assim. Você vê que eu fui buscar ele, tem um monte de gente na minha frente aqui. Ele está encostado, ali atrás é um vidro, ele está encostado bem no cantinho do palácio, assim. Pode passar. Aí esse é o Apocalipse Sangue, né, na mão. E aí é o enterro, né, o caixão. Aí eu tô aqui, ó. Aí eu. Aí a posse do Lula, aí foi um momento, a posse do Lula foi muito tensa, que tava todo mundo achando que aconteceu alguma coisa, né, meu? A semana inteira foi assim, tensa. Pode passar. Aí o discurso. Pode passar. E aí o 8 de janeiro, né? Então, o 8 de janeiro era um momento que todo mundo já tinha um pouco relaxado. Assim, as redações funcionam assim, no final do ano a gente faz 2 escalas. A turma que trabalha no Réveillon e a turma que trabalha no Natal. Todo ano a gente reveza. Na posse, não existe esse revezamento, porque todas as redações estão trabalhando full. Só que o que aconteceu? Todo mundo estava esperando a posse, todo mundo estava trabalhando full, inclusive na semana antes, ninguém folgou, porque tinha esse clima tenso de ar de atentado. Quando passou a posse, todo mundo, ufa, beleza, subiu a rampa, beleza. E aí começaram as escalas de folga. Então, metade das redações estavam de folga. E eu estava de folga no 8 de janeiro. E o 8 de janeiro, na verdade, eu ia para Pirinópolis, numa cachoeira, só que choveu, né? E aí eu falei, eu tenho medo de eu tenho medo de tromba d'água, não, eu vou ficar em Brasília mesmo. Só que alguns dias antes eu tinha ido fazer o acampamento bolsonarista no quartel lá, e eu tava quando o Lula ganhou, eu pintei o cabelo de rosa, porque eu falei, droga, vou fazer o cabelo que eu quero, que agora eu não preciso mais fingir que eu sou patricinha. E aí pintei o cabelo de rosa. E aí eu fui no acampamento bolsonarista e eu, tipo,
foi tenso, assim, eu consegui fazer, tá? Eu consegui sair, mas, assim, que não passava Wi-Fi, assim, porque meio que me acharam estranha, né, onde você é, não sei o quê, e eu com aquele cabelo rosa, eu falei, puta, acho que não dá ainda pra ter o cabelo rosa, pintei o cabelo de preto. E aí eu pintei em casa, eu pinto em casa mesmo. E aí eu pintei o cabelo de preto, e eu tive uma reação alérgica, assim, gigantesca, meu couro cabeludo fazia bolha, assim, e meu cabelo caía tufo. E no 8 de janeiro, eu tinha tomado um Ixizine, anotem, não misturem com cerveja. Tomei um Ixizine, tomei um negócio de que, sei lá, no médico e me deu, e eu estava almoçando, e eu estava completamente chapada, assim. Dá muito sono. Muito. Eu estava fora de mim. Eu tinha tomado uma cerveja, estava comendo parmegiana, lembro até hoje. E eu estava assim, que faltava babá na mesa, assim, sabe? Eu estava assim, muito, muito fora de mim. E eu estava almoçando e eu vi na TV, 8 de janeiro. Falei, isso é reprise? O que está acontecendo? E aí, meu companheiro estava comigo, ele, estão invadindo o Congresso. Estão invadindo o Congresso. Aí eu abri meu celular, cheio de mensagem de um grupo de fotógrafos que a gente tem. Tô acompanhando eles. Olha, romperam a barreira, entraram no Congresso, estão descendo pro Palácio. Eu tipo, meu Deus. Assim, babando assim na mesa. E aí o Pedro, que é meu parceiro, né? Sou eu e o Pedro lá em Brasília, só nós dois. Aí o Pedro, Biló, é aniversário do meu filho, inclusive o aniversário dele é 8 de janeiro. É aniversário do meu filho, eu tô numa festa aqui. Aí eu falei, Pedro, eu não tenho condições de fotografar agora, porque eu não consigo... Eu não vou conseguir me posicionar, né? É uma cobertura arriscada, você precisa estar com a sua mente, né? Aí a redação me mandou mensagem, Matilde mandou mensagem, Matilde mandou mensagem, Camila, que é minha chefe de Brasília, mandou mensagem. Eu falei, gente, olha, não tenho como fazer essa cobertura, tipo, não tenho como, assim, não vou me colocar em risco, sabe? Não tô bem da cabeça. Aí, tem pedaços que eu não lembro, mas me contaram que eu comecei a chorar na mesa. E aí eu comecei a tomar muito café e jogar água na cara, assim, sabe? E falar, não, eu preciso adrenar para cortar o efeito, eu preciso adrenar para cortar o efeito. E aí eu comecei a falar, tipo, pode ser que aconteça um golpe no Brasil, esse é o nosso Capitólio, você precisa ir, você precisa ir, você precisa ir. Puf, aí a mente voltou, assim, sabe? Aí corri, peguei o equipamento e fui. Aí muita gente pergunta, mas você foi disfarçada? Não, eu não fui. Eu estava almoçando, eu fui com a roupa que eu estava. Era uma camisa branca, uma calça preta e um capacete vermelho, porque eu ando de patins, era o capacete que eu tenho. E aí, fui abordada algumas vezes por causa do meu capacete, fui. Mas falei, eu ando de patins, era o capacete que eu tenho. Foi justamente isso que eu falei. Eu só arranquei o imprensa da frente e fui. E aí, pode passar. Aí eu dei uma volta, foi exatamente assim, uma volta. Foram, ao todo, 53 minutos, fotografei. O 8 de janeiro, o quebra-quebra durou horas, acho que durou umas 10 horas, tudo. Eu fotografei 53 minutos, porque foi o que eu me senti segura. Então, eu fui com 2 câmeras, uma grande angular e uma 70-200. Não levei laptop, porque na minha cabeça laptop mostrava profissionalismo, sei lá. Então, fui sem laptop, fui sem crachá, fui sem nada. E também não avisei ninguém que eu ia, não sei, porque na minha cabeça eu já tinha dito que eu não ia mesmo, então, né? Fui, pode passar. E aí eu dei uma volta, pode passar, uma volta só pela Praça dos Três Poderes e fui embora. No total, foram umas 700 e poucos frames, que é muito pouco para uma cobertura dessa. Pensa que um evento com o presidente, tem alguns ministros mais importantes, sei lá, ministro da Economia. Você vai fazer aí 2.000 fotos em média, dependendo do evento. Então, 700 fotos para um evento desse tamanho é muito pouco. Pode passar. Aquela foto pode voltar. É a que está na exposição, né? Mas foi uma menção honrosa do WordPress, foi pela coletânea. E coletânea eu escrevi, começando no dia da derrota do Bolsonaro, que eu fotografei na Esplanada. Então, comecei com a derrota do Bolsonaro até o 8 de janeiro. Pode passar, por gentileza. Essa moça,
É uma moça que está pichando a estátua, como vocês podem ver. E ela foi identificada por causa das minhas fotos. A polícia nunca me pediu foto nenhuma, mas ela foi presa e identificada por causa dessa foto. E, para mim, muito honestamente, é uma questão eticamente que me atravessa mais. Assim. Se a polícia tivesse me pedido, eu acredito que eu não teria cedido a foto, porque acho muito complicado você, como jornalista, num movimento político, por mais que seja golpista, você está fotografando uma pessoa com uma, né, assim, se manifestando ali politicamente, né? E aí você ajudar a polícia a prender essa pessoa. Para mim, assim, se fosse na ditadura, entendeu? Então, eu não me sinto à vontade, não é uma questão que me atravessa eticamente. Eu não tenho muita resposta para isso, né? Eu acho que, então você não sei, não aconteceu deles me pedirem, o que eu acho disso, eu não sei. Uma questão que ainda me atravessa, não tenho muita resposta sobre isso, pode passar. E aí, o dia depois, né? Pode passar. Aí essa acabou virando a capinha do livro, saiu quebrado de dentro do palácio. Essa aqui é a bandeira da Praça dos Três Poderes, que é, tipo, a bandeira oficial do Brasil, né? Pode passar. Aí aqui, tem gente que não gosta daquela foto, paciência. Mas a ideia é mais ou menos a mesma, né? Eu fiz com todos os presidentes de todas as casas que foram atacados, né? A ideia era essa. E no final é a justiça sendo lavada, que foi o dia que eles tiraram a pichação da justiça. Pode passar, acho que essa última a gente passa... sei lá. E aí eu vou pedir pra gente passar o videozinho. Mas só antes de dar pra isso, um minutinho. Esse vídeo, eu fiz, a partir do livro, eu fiz uma exposição lá em Brasília. E esse é o vídeo que eu vou passar pra vocês. É o vídeo da exposição, do convite da exposição. A exposição foi ano passado, se eu não me engano. Então, no final, ainda está o convite. Então, eu não quero que vocês se sintam desconvidados. Vocês estão convidados ano passado, tá? É porque eu não mudei o finalzinho do vídeo. A exposição já aconteceu, mas, assim, sintam-se convidados no passado, tá? Eu gostaria muito que vocês tivessem ido e tal. Mas é isso. E aí, o que a gente vai fazer aqui, eu vou dividir com vocês uma coisa que é muito rara, né? Um fotojornalista, qualquer fotojornalista fazer, e eu só vou fazer essa vez, nessa situação muito específica, que é dividir o material bruto. A gente não faz isso, né? Mas, dado o contexto histórico, e eu queria mostrar para vocês como que foi, para vocês se sentirem um pouco lá também, porque, na verdade, né, acho que todo mundo teria o direito de ver e entender no máximo, né? E esse é o melhor jeito que eu posso mostrar. Eu vou mostrar para vocês a minha sequência do bruto, como eu fotografei. Então, vocês vão ver todo o meu material bruto aqui num vídeo, tá? E eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer. Então, a gente chegou aqui. Eu cheguei e vi isso. Fiz uma foto. Aí, a gente vai descer aqui esse gramado, por aqui, assim. Aqui é muito, muito íngreme, então a gente vai descer por aqui. Aí a gente vai subir essa rampa, que ela nunca está aberta. É proibido subir aqui. Isso aqui não existe. Isso aqui é só segurança que circulam aqui. A gente vai subir aqui. Aí a gente vai ver uma galera aqui sendo resgatada pelo telhado. A gente vai cruzar aqui, aqui vai ter muita fumaça. A gente vai sair por aqui e descer. Aqui atrás é a Praça dos Três Poderes, né? Aí, aqui é o STF e aqui seria o Palácio. Então, a gente vai descer aqui, vai fazer aquela foto da menina pichando. A gente vai chegar na frente do STF. Eu não vou conseguir entrar dentro do STF, porque a polícia já está tomando e não achei seguro. Então, eu não consegui chegar no auditório porque estava tão desfigurado o STF que eu até fiquei meio confusa para onde ir, porque eu fiz o caminho da imprensa, sabe? Raio-X. E estava tudo inundado, tinha muita água até aqui, assim. Então, e aí, quando eu consegui encontrar o caminho, a polícia estava tomando. Então, eu achei que não era, sei lá, mesmo ali não tinha como se identificar, enfim, ia tomar bala e eu não estava muito afim. E aí, eu chego na frente, então faço uma foto da frente. A gente vai atravessar pelo meio da praça. A gente vai subir a rampa presidencial, que também não é aberta ao público. A gente vai dar uma volta dentro do Palácio do Planalto. Uma volta só.
Aí eu vou olhar pela janela, eu vou fazer a foto que está na exposição, eu vou mandar essa foto para a Matilde. Matilde vai me perguntar, essa foto é sua? Porque eu não avisei que eu estava indo. E a gente vai voltar por aqui, por essa mesma rua. Eu vou olhar para trás, vou fazer aquela foto, intervenção, e a gente vai embora. São 53 minutos, 700 fotos, que eu compilei num vídeo para vocês, sei lá, talvez sentirem como foi, mais próximo que eu consigo. Pode ir. Obrigada. É isso, gente. Obrigada. Uau! Foi ótimo, acho que deu para sentir bastante aí esse percurso que você fez, né? E acho que uma pergunta que talvez esteja todo mundo aqui querendo fazer é assim: você foi abordada, alguém desconfiou que você fosse imprensa, como é que foi o medo ali na hora para enfrentar, né? Que obviamente todos nós temos medo. Como é que foi o enfrentamento desse medo e como que você se movimentou com tanta envergadura aí nesse cenário grande sem que tivesse sido barrada? Medo, eu acho que faz parte, né? Assim, o medo é um grande aliado. Quando eu fiquei com medo mesmo, foi quando eu abri o celular para mandar foto e eu vi que o Pedro Ladeira, que é meu companheiro, tinha sido roubado e agredido. Foram mais de 10 fotojornalistas agredidos. Um deles teve 2 costelas quebradas dentro do Palácio do Planalto e desmaiou. Teve uma fotógrafa que foi espancada por 10 caras, chutada no chão. Então, assim, foi muito pesado para quem é de imagem, porque a gente está muito vulnerável com a câmera, né? Eu não encontrei ninguém durante a cobertura, eu não vi ninguém. Na minha cabeça, eu estava atrasada, porque tive todo aquele processo que narrei para vocês. Então, eu pensei, todo mundo já veio, já fez foto, já foi embora, e eu estou meio que atrasada na cobertura, porque eu não vi nenhum fotógrafo. Quando eu abri o celular pela primeira vez para transmitir a foto, que eu comecei no nosso grupo, todo mundo perguntando um do outro. E eu vi que a maioria tinha sido roubada, espancada, cartão de memória roubado, a maioria. Assim, foram uns 10 que a gente contou. Assim. Foram poucos que saíram com o material inteiro. Então, quando eu vi isso, eu senti medo, e aí eu falei, eu vou embora. Tipo, eu fui embora, foi isso. Eu confio muito no meu medo. Eu acho que o medo, ele capta coisas que, às vezes, o nosso racional não está captando. Então, você está lendo... Nós somos fotógrafos, né? Então, a gente está observando, mas, às vezes, não está atravessando a consciência, assim, do jeito de você estar consciente sobre aquilo. Mas o inconsciente está captando. Então, eu ouço muito meu medo. Eu fiquei com medo, eu fui embora. Pronto, assim. Agora, a tensão é outra coisa, né? Eu acho que a tensão faz parte do trabalho, né? Você controlar a sua tensão, entender o que é tensão e o que é medo, né? E se você está em perigo ou se você está nervoso, né? Porque faz parte enfrentar um pouco essa tensão, esse frio na barriga. Eu não tenho problema nenhum em não dizer que eu sou da imprensa, se eu acho que minha vida está em risco. Eu acho que não tenho nenhum problema. Eu acho que existe uma coisa de ser fotojornalista mulher que
muitas vezes a imagem que a pessoa, o fotojornalista é homem, né? As pessoas, às vezes, a fotojornalista homem. Então, eu acho que isso tira um pouco, esse machismo tira um pouco, às vezes, o foco de mim, né? Mas me abordaram algumas vezes. Teve um cara que você vê na foto que ele, ali na sequência, que ele veio para cima de mim, pediu para ver as fotos. E aí eu meio que desbaratinei. Teve o cara que arrancou o quadro, pediu para eu apagar as fotos. E eu não sei apagar foto, eu formato o cartão, né? Porque eu passo todo o meu bruto e eu formato o cartão. Então eu não sei apagar a foto, não faz parte, sabe, do meu... E eu falei, eu não vou formatar o cartão, porque depois eu não consigo recuperar. Se eu apagar a foto, eu consigo recuperar. E aí ele pediu para eu apagar a foto. Aí eu falei, só um minutinho, eu não sei onde apaga. E comecei a procurar o menu, assim, porque minha lixeirinha não é a lixeirinha. E aí eu comecei a procurar o menu. Aí ele encostou do meu lado e falou, eu tenho uma câmera igual a essa. Então você sabe como apaga? Aí ele, não sei, peraí. Aí ele foi, pegar alguma coisa, uma sala, e aí eu troquei o cartão. Aí eu ainda falei assim, mas você tá tão bem nas fotos? Qual que você não gostou? Qual que você acha que você não tá bem? Como se fosse essa a questão, né? Você tá tão bem, vou guardar uma. A que você acha que você não tá bem, tudo bem. Aí eu falei, vou ficar com uma, tá, não sei o quê. Aí ele se distraiu e eu troquei o cartão. Aí no que ele voltou, eu falei, consegui apagar. Ele, então tá bom, beleza, sabe? Porque eu acho que ele deve ter pensado que eu era tão amadora, que eu não sabia mexer na câmera, que ele, tá bom, sabe? Deixa a menina aí, deixa essa menina aí. E aí teve um outro que chegou pra mim e falou assim, você é fotógrafa da onde? Eu falei, eu sou de São Paulo. Aí ele, mas você tá fotografando o quê? E aí, uma estratégia, eu sorria muito o tempo todo assim. Aí eu tô fotografando esse momento histórico. Aí ele falou uma coisa do tipo... Ele falou assim, mas qual é o seu nome? Aí eu, puta, não dá pra falar meu nome, né? Aí eu, Ana Beatriz. Você mentiu? Eu menti, gente. Os caras estavam querendo jogar o outro fotógrafo da Reuters do terceiro andar lá embaixo, entendeu? Não, meu nome é Gabriela, eu sou fotógrafo da Folha. Não, né? Aí eu falei, então, Ana Beatriz. Ele, deixa eu ver seu Instagram. Você fotografa o quê? Eu falei, eu gosto de fotografar arquitetura. Sei lá, de Brasília, né? Deixa eu ver seu Instagram. Aí eu falei, procurei, Ana Beatriz. Só que o meu Instagram é fechado porque é só selfie, essas coisas, sabe? Aí ele, tá bom, sabe? Tá bom, beleza, então. Eu falei, mas me adiciona, Ana Beatriz. Ana Beatriz no Instagram, deve ter, milhares, assim, sabe? Teve uma outra vez, numa manifestação Bolsonaro, 7 de setembro, que o cara falou, mas você é imprensa, você fotografa pra onde? Fala o veículo. Aí eu, Brasil Fatos Reais. Quê? Procura no Google, Brasil Fatos Reais. Ele vai procurar Brasil Fatos Reais, assim, o que vai aparecer, né? Então, assim, procura aí. Você só quer, sim. Ali. E uma coisa que eu fiz bastante é não procurar muitos ângulos. Então, assim, o cara estava quebrando aqui do meu lado, eu não estava fotografando. Eu estava olhando, contemplando, sorrindo, assim, de histórico, né? Só contemplando. Aí, um quebra um pouco mais, parecia uma cena mais interessante, uma sequência, sabe? Então, assim, é uma coisa de não buscar muito cena, você baixar a câmera e observar mais e escolher poucos momentos para fotografar. Acho que, para mim, essa estratégia funcionou porque é como se eu tirasse a visão do outro de que eu sou profissional, sabe? Eu não sou fotojornalista, eu não estou aqui atrás da notícia, não. Eu estou vivendo o momento e calhei de ter uma câmera. Sabe? Meio que um personagem, assim, que eu inventei na minha cabeça, que eu era Ana Beatriz, eu gosto de fotografar arquitetura, estou ali fotografando esse momento histórico, sabe? E outra coisa que eu acho que aprendi fotografando muito, né? Muito movimento de rua, da esquerda e da direita, porque teve um momento que era do Estadão durante o impeachment, que também era muito difícil, agressivo ser fotógrafa da imprensa, né? No momento do impeachment, que é você não fugir, sim, sabe? Você não deixar o burburinho aumentar. Então, você faz, às vezes, um cinturão de confiança. Então, você vai conversar com a pessoa, por exemplo,
a minha máscara de gás, ela tava soltando. E eu percebi que tinha um cara olhando assim, tipo, meio que me marcando. Aí eu cheguei para uma menina e falei, você me ajuda, eu tô com medo de respirar esse gás. Você conserta minha máscara aqui para mim? Aí a menina ficou ali trocando uma ideia comigo, eu falei, pronto, aqui, ó, o cara vai olhar ali e já, sabe, uma coisa mais desmobilizando. E, por exemplo, teve um momento que dois caras começaram a falar, esse capacete vermelho, não sei o que, Ao invés de eu sair meio, sabe, eu virei para eles e falei, e não é, menino, que dia que eu escolhi para trazer meu capacete vermelho? E aí, nisso, a pessoa, tipo, tá, sabe, tipo, se desarma, Então, acho que foi um pouco dessas estratégias que eu usei. Mas acho que o que mais pegou foi o não ângulos e sorri muito, assim. Parecia que eu estava curtindo. Acho que foi isso. Em nenhum momento você achou que era melhor não estar de capacete por segurança, né? Deles não... Porque o capacete vermelho estava realmente chamando a atenção. Não, acho que às vezes porque o capacete da imprensa é azul. Então, eu acho que na minha juventude, a gente falava assim, quanto mais pala, menos pala. Então, às vezes você fumava o seu cigarro na frente da delegacia, era mais seguro do que ir para a praça, entendeu? E aí, nicotina. E aí, esse quanto mais pala, menos pala funciona para tudo, às vezes, entendeu? Então, às vezes, quando um capacete vermelho é tão absurdo, que é óbvio que você é amadora. Você não vai com um capacete vermelho para uma manifestação da extrema-direita, sendo imprensa. Você é louca. Acho que funcionou. O remedinho funcionou também. Funcionou. Então, eu teria umas questõezinhas para perguntar, mas deixa eu ver o adiantar da hora. Faltam 5 minutos. Ai, meu Deus do céu. Vamos abrir para perguntas. Ele depois... Precisa porque está gravando. Bom dia, tudo bem? Eu me chamo Caio, eu sou aluno de jornalismo, segundo semestre de faculdade. E eu queria saber de vocês dois, como que vocês se organizam para submeter o trabalho que vocês fazem para concursos como esse. O Lalo comentou também que ele pleiteia financiamentos e tudo mais. Essa coisa de organizar o trabalho e submeter para um concurso é algo que vocês conseguem dedicar um tempo exclusivo para isso? Ou vocês têm que conciliar de alguma forma com o trabalho diário e assim por diante? Obrigado. Eu tenho ataques de pânico, para mim é horrível. E, às vezes eu tiro soneca durante a inscrição, porque eu não consigo aguentar a pressão. Essa última inscrição, eu mandei pro Lalo e pedi pro Lalo me ajudar pelo WhatsApp, ele no meio do mato respondendo para mim, tipo, não, Biló, acho que essa sim, essa não. Então, para mim é um processo extremamente doloroso. O WordPress eu esperei o último dia e a última madrugada, depois que eles encheram o saco do Lalo via WhatsApp, e esperei o prazo estourar de tudo, porque eu tenho ataques de pânico com premiações e concursos. Então, não vou conseguir te ajudar, mas o Lalo é muito experiente nisso e ele vai poder falar melhor. Cara, eu acho que o processo de se inscrever, eu tinha um pouco de preconceito, assim, eu nunca me inscrevi em nada. E aí foi engraçado, porque em 2016 eu fiz um trabalho sobre as crianças que foram vítimas de microcefalia por conta do Zika vírus. E aí o editor da Folha falou, não, você tem que inscrever isso e tal. Eu nunca acreditei muito, assim, no trabalho, não sou, inseguro e tal. Não, escreve. E aí ele me ajudou a editar, ele falava uma coisa, eu sou cabeça dura, eu fiz outra, ele foi editando do meu jeito, escrevi e foi premiado. E aí eu acho que isso me deu uma certa confiança para continuar escrevendo. E o processo de você editar o próprio trabalho, eu acho que virou para mim no final do ano, para os concursos, virou uma rotina, não para inscrever, o motivo principal não é nem inscrever nos concursos, mas é você fazer um resumo do teu trabalho, da tua produção do ano e poder ver o que você fez, entender melhor. Porque a gente trabalha num ritmo que às vezes você não tem um tempinho para refletir sobre o que você produziu. Eu acho que esse momento do final do ano, que a gente encontra esse pretexto aí para escrever nos concursos, mas na verdade o melhor é você fazer
ali a edição pensando no que você produziu durante o ano. Acho que é um negócio super interessante, assim. E para mim, depois que eu comecei, eu acho, a entrar nesse processo de fim de ano e ver o que eu fiz, eu acho que me ajudou demais, assim, a entender, inclusive, o que eu vou fazer no próximo ano, meu trabalho. Nossa, tem anos que você vê que é triste, você fala, nossa, eu achei que eu tinha trabalhado tanto, aí você junta ali. Então, eu acho que é um momento muito legal para você refletir sobre o próprio trabalho. E, assim, e eu acho que cada trabalho se edita de um jeito. Por exemplo, Distopia Amazônica, que eu ganhei em 2022, foi um trabalho que eu estava fazendo há 10 anos. Então, essa edição foi acontecendo ao longo desses 10 anos, né? Lógico que depois, quando você coloca tudo junto ali, você tem que adaptar para aquela sequência de 30, 40 fotos. Mas não tem uma técnica, assim. O que eu acho que esse processo é muito legal, cara, de você parar no final do ano um tempo, ver o que você fez, entender a tua produção, conversar com outras pessoas, inclusive compartilhar. A Biló fez isso com o trabalho dela, eu faço ali também com os amigos próximos, o que você acha, tal. Acho que é um momento muito rico, assim. Então, eu vejo esse momento dos prêmios mais como um momento de autoconhecimento do trabalho do que um momento de inscrição nesses... E lógico que é maravilhoso ganhar, que o trabalho circula, enfim e tal, mas para mim teve muito essa coisa de autoconhecimento mesmo. Boa tarde, meu nome é Michel. Acho que a Gabriela falou para a gente dessas situações tensas, assim, né, durante a cobertura, assim, e eu queria saber do Lalo também, se tem alguma história, né, nesse contexto de Amazônia, que é um lugar bastante violento, se também em algum momento você se sentiu, assim, com a vida em risco, alguma coisa, assim, muito ameaçadora ao seu trabalho. Cara, eu acho que trabalhar na Amazônia, na verdade, é um risco constante, assim. Porque além das questões, vamos dizer, que você tem hoje, né, grande parte do meu trabalho eu estou fotografando coisas ilegais, vamos dizer assim. Então, você entra em contato com essa turma que se sente ameaçada. Então, tem esse perigo, já tive que sair correndo com um cara com facão, correndo e tal, etc. E tem um perigo, que é um perigo de você estar exposto em condições muito extremas da natureza e tal. Por exemplo, o ano passado, eu estava indo para Oiapoque, fazer negócio de exploração de petróleo lá e tal, e no meio do caminho eu comecei a me sentir mal. Entre Macapá, são 10 horas de viagem de carro entre Macapá e Oiapoque. E fui ficando mal, e lá é uma estrada de terra. Não tinha aonde pedir ajuda, cheguei em Oiapoque, que é uma cidadezinha na fronteira com a Guiana Francesa, e enfim, desmaiei, aí melhorei, fui para o hospital, só que já estava doidão. Fugi do hospital, fugi mesmo enrolado, tipo, sabe, doidão, já estava totalmente maluco. Voltei para o hotelzinho onde eu estava, já não consegui voltar para o meu quarto, me internaram embaixo, aí estava com um colega que estava sofrendo, coitado, não sabia como lidar com a situação, aí veio o resgate, me levou de volta para o hospital. Enfim, resumo da ópera. Estava com uma meningite meningocócica, tive que voltar de avião UTI, não morri por isso tanto. Então, acho que assim, trabalhar na Amazônia tem essas duas questões. Você está exposto a esse, né, o fato de estar documentando essas pessoas que estão praticando alguma atividade legal e as condições naturais. Cara, às vezes você está 2, 3 dias de alguma comunidade, não é nem uma cidade, de alguma comunidade que tem um postinho de saúde. Então, se te acontece alguma coisa, toma uma picada de cobra. Eu tenho uma amiga antropóloga que tomou uma picada de cobra no Vale do Javari. Cara, por sorte, ela ficou 1 dia e meio descendo os rios para chegar em Atalaia do Norte. Por sorte, no meio do caminho tinha um soro colombiano, que é aquele liofilizado, que não é muito eficiente, mas deu uma segurada, foram hidratando. Mas tem que fazer, foi na UTI, fazer implante, enfim, causa. Então, esse tipo de risco, para mim, mais do que encontrar o cara do PCC no garimpo, eu acho que esse risco de você estar se expondo em condições muito extremas e sem acesso a algum tipo de socorro. Hoje em dia eu tenho um aparelhinho, que é um aparelhinho que emite, nunca usei, mas tem lá SOS. Eu quero apertar e ver o que acontece. O helicóptero me resgatar. Mas nunca usei, mas tem um negócio que você pode mandar mensagem. Então, hoje em dia, até por conta do que aconteceu, hoje em dia a gente no jornal tem
toda vez que eu estou em alguma região muito remota, 2, 3 dias de barco de algum lugar, eu comandando, ó, chegamos, estou bem, um protocolozinho, porque até então não tinha, eu nem sabia onde a gente estava. Aí depois de umas vezes que deu uns problemas e tal, a gente mesmo começou a ficar assustado, falou, nossa, acho que a gente está indo longe demais. Então eu acho que tem esses 2 momentos de perigo, assim. E outro dia, só contando uma historinha, olha só, estava no Pantanal, numa pousadinha, super legal, só que estava fotografando os incêndios. Aí, desculpa, vou contar a historinha mesmo, então vocês não fiquem chocados. Era um quartinho, banheiro e tal, fui fazer um totô. Sentei bonitinho, tinha Wi-Fi, eu fiquei lá no Zap, gostoso, tal. A hora que eu levantei, apertei a descarga, cara, tinha uma jararaca dentro do banheiro da privada. Que ficou aí, isso aqui de aparelhos reprodutores. Então, eu acho que assim, você imagina, ali eu tava 5 horas de Aquidauana. Imagina se eu tô em, sei lá, cara, numa comunidadezinha, toma uma picada no bililiu. Não, é sério, são coisas que parecem assim. Mas é isso. Como deu a meningite, que por sorte mandaram um avião UTI e etc, mas às vezes não daria tempo. Eu estava numa cidadezinha no caso da meningite. Mas então eu sinto, e eu tô com 54 anos. Então é uma coisa que eu tenho me questionado também. É cansativo, né? Até quando eu vou aguentar? Sei lá, vamos ver. Oi. Pessoal, eu sei que tem algumas pessoas que levantaram a mão para fazer as perguntas, mas o nosso tempo chegou ao final. Eu proponho que a gente desça e fique lá embaixo, os que quiserem fazer pergunta e façam questão, porque a gente precisa liberar a sala. Que pena! Eu vou deixar a Mônica Maia. A Mônica, para quem não sabe, foi jurada dessa edição de 23. Então, a Mônica aqui tem a palavra para encerrar. Foi uma honra, sim, ser jurada, né? Agora, em 2023. Eu queria parabenizar Biló e Lalo, mas eu queria parabenizar todas as pessoas que fizeram inscrições, porque ficou, assim, muito evidente a potência do fotojornalismo e da fotografia documental brasileira. Mas eu queria dizer que eu senti falta de muitos trabalhos também, então eu queria, assim, deixar aqui um incentivo para as pessoas se inscreverem, terem coragem. É tranquilo, né, Lalo? Para Biló não é muito tranquilo, é gratuito. E o novo formato do WordPress Photo, né, que mudou para pouquíssimas categorias, porém para muita possibilidade de histórias locais, né, cabem todas as histórias, né? Então, eu estou aqui para parabenizar. Fui jurada também em 99, na época analógica, mas eu conto lá embaixo, que aqui não mais dá tempo. Então, para parabenizar e agradecer a oportunidade dessa mesa. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Vamos descer, então, continuar nosso papo com as pessoas.